Bom, gente, então, boa tarde. Meu nome é Marcelo, eu sou um dos assistentes que vou cruzar aí com vocês aí nesses 2 próximos anos. E o Douglas e a Onara pediram para conversar com vocês, para contar uma história aí sobre a nossa história, na verdade. Tá? Eu queria, na verdade, mostrar esses 4 tópicos para vocês. Um, sobre a história dos cuidados intensivos propriamente dita. Outra, sobre uma rápida história dos cuidados intensivos no Brasil. Falar alguma coisa rápida sobre oportunidades de melhora para nós aqui no Brasil, tá bom? E falar um pouquinho sobre a história da residência, tá? De medicina intensiva. Bom, então assim, na verdade a história dos cuidados intensivos como um todo, ela tem até um quesinho de coisas atuais. Ela começa aqui na Crimeia, tá? Lembrando que em 1854, na Guerra da Crimeia, ela ocorreu por conta do movimento russo tentando expandir o império deles, né? E na tentativa de bloquear a progressão russa, apareceu uma coalizão, na verdade, entre a França, o Reino Unido, o Império Otomano, tentando frear essa expansão. E foi essa a Guerra da Crimeia. Tá? Na Guerra da Crimeia, existiu uma pessoa bastante essencial para os britânicos, na verdade, que foi a Florence Nightingale. Florence Nightingale, deixa eu contar um pouco a história dela, era uma enfermeira, ela é britânica, nascida em Florença, na Itália, por isso que ela recebeu o nome de Florence, e ela sempre teve uma vocação para cuidar das pessoas próximas dos outros. Ela estudou na França, estudou na Alemanha, aí voltou para o Reino Unido. Eu vou mostrar para vocês, ela ficou conhecida como a Dama da Lanterna. É um motivo bastante simples, que ela vigiava aos soldados britânicos de manhã e à noite também, 24 horas por dia. Esse aqui é um livro de história da medicina, que ele traz alguns pontos interessantes sobre a vida da Florence Nightingale. Esse aqui é o que eu já falei para vocês, dos locais de estudo dela. E a Guerra da Crimeia, na verdade, a participação dela começa aqui. Na verdade, o primeiro-ministro britânico, o chamado Herbert Russell, ele conhecia pessoalmente a Florence Nightingale, de uma família bastante abastada, uma família bastante rica. Eles eram bastante conhecidos no meio. E o primeiro-ministro britânico conhecia a família dela e sabia que ela era uma enfermeira. E quando ele recebeu as notícias de como estava sendo a guerra na Crimeia, da mortalidade dos soldados britânicos nessa época, a mortalidade era bastante alta, batia na casa dos 50%. E como ele sabia da vocação e dos estudos dela sobre cuidar das pessoas, ele só chamou para conversar. Na verdade, acabou acontecendo, ela foi enviada para a Guerra da Crimeia, e junto com mais 28 enfermeiros, e ela começou com coisas básicas, do tipo cuidados de higiene geral. Segundo, saneamento. Terceiro, começou a separar os soldados britânicos feridos e cuidar deles 24 horas por dia. Aí aquela foto que eu mostrei para vocês, que trouxe o apelido dela, eu conheci como ela era conhecida como a Dama da Lanterna. Tá? E ela era uma excelente estatística.
Só para a gente ter uma ideia, isso aqui é um esboço que a gente chama de grafo de pizza hoje, que foi criado por ela. Só para a gente ter uma ideia, aqui a mortalidade antes da chegada dela, teve algumas variações, das mortes evitáveis essa, tá bom? Caiu para 2,2%, certo? E se a gente for parar para pensar na essência que aconteceu nesse período, deixa eu acender aqui, senão você vai tropeçar. Isso aqui foi o primeiro UTI do mundo, certo? Criado de uma forma bastante simples, e lá já nasceu o conceito que a gente faz hoje e às vezes esquece, que é cuidar. Cuidar é a essência do que a gente faz. E muitas vezes a gente se perde na tecnologia e esquece do principal, tá bom? Bom, coisas interessantes, né? A filosofia, o pensamento da Florence Nightingale foi tudo voltado, foi tudo passado para frente na Escola Nightingale de Enfermagem, que nasceu no Hospital St. Thomas em Londres. E que interessante, os principais países que adquiriram esse conhecimento, trouxeram a filosofia do cuidado para si, hoje são os melhores medicinas intensivas aí do mundo, né? Austrália, Canadá e a Nova Zelândia, tá bom? Bom, isso aqui é só para a gente ter uma ideia do que é o Brasil. Isso aqui já é um pouco antigo, esse texto, 2013. É do Rodrigo Biondi, que é de Brasília. Ele é intensivista, a esposa dele é enfermeira intensivista. Ele é médico intensivista, ela é enfermeira intensivista. São coisas interessantes, né? Que, apesar de 159 anos do episódio, que é um pouco mais difícil agora, que eu narrei para vocês, ainda hoje aqui no Brasil, a enfermagem é uma categoria profissional extremamente desvalorizada. E só reforçar isso, né? UTIs boas são os UTIs que têm enfermagem boa. UTIs ruins são defasados em enfermagem. Em geral, em recurso humano e educação continuada. São duas coisas que se complementam. Não basta ter recurso humano sem educação continuada, e não, educação continuada com pouca gente sobrecarregada também não funciona. Bom, algumas coisas básicas aí para o nosso dia a dia, de coisas técnicas. Esse aqui foi um dos principais avanços que a gente teve na medicina como um todo. Aprender a higienização. Lembrar que a febre puerperal na época do austríaco, né, do Ignaz Semmelweis, quando eles começam, lembrar que nessa história, o que acontecia, né? Os cirurgiões, obstetras, eles iam mexer nas parturientes depois de ter feito aula de anatomia, prática de anatomia e sem lavar as mãos. Daí ele percebeu que se eles lavassem as mãos, ainda com soluções cloretadas, isso diminuía a febre puerperal e acabou diminuindo a mortalidade das parturientes. Então foi um dos principais ganhos que a gente teve aí na história da medicina como um todo. Isso aqui é uma coisa breve sobre os fluidos, né, que a gente usa bastante aí no dia a dia, histórias interessantes até, né. Essa aqui é a história do Sidney Ringer. Ringer era um britânico, tá? E ele estudava o coração de sapos. Em um determinado momento, ele banhava esses corações com água destilada, água bidestilada, na verdade. E no momento que o assistente dele errou, ele pegou água de rio, água da torneira, e botou pro coração, para banhar o coração. E o coração começou a bater com mais força e batia por mais tempo. E foi assim a descrição do Ringer propriamente dito. Ainda para os Estados Unidos veio o Alexis Hartman, que com esses conhecimentos na cabeça, ele ainda colocou o seguinte: se eu colocar alguma coisa que possa ser parte do metabolismo cardíaco, talvez eu possa manter melhor ainda a contratilidade do coração. E isso aconteceu. Aí que nasceu a solução de Hartmann, que a gente conhece vulgarmente como Ringer lactato, tá bom? Hartmann é uma solução fixa, na verdade. Ringer lactato é muito variável, então cada laboratório vai ter uma diferença entre sódio e cloro diferente, tá bom? Bom, essa aqui é o professor John Myburgh. John Myburgh é um sul-africano atualmente radicado na Austrália, um dos principais nomes da medicina intensiva moderna. Ele costuma colocar essa frase que é bem interessante nas aulas dele sobre fluidos. Só lembrar, ele é, por exemplo, o primeiro autor do CHEST, né, que a gente vai discutir aí mais para frente. E assim, os britânicos chamam a solução com o CID mais alto de Hartmann em homenagem aos norte-americanos e vice-versa, né? Isso não tem nada a ver, né? Isso é só coincidência. E andando para frente,
apareceu esse cidadão que a gente mal conhece, chama William Cole. Ele foi um colaborador bem grande do que a gente faz hoje no dia a dia. Ele foi o criador do primeiro dialisador venoso aí da história. E a primeira paciente dialisada que deu certo foi essa Maria Shafstad. Era uma senhora que tinha uma insuficiência renal já bastante avançada, bem sonolenta, ficou 11 horas dialisando com o primeiro dialisador dele. Na verdade, ele passava o sangue aqui, deixava o sangue como se fosse em banho-maria na solução que ele queria entrar em contato. Tá? Isso aqui era um celofane. E em 11 horas ela acordou depois. Isso em 1945. Foi descrito aí como a primeira diálise, tá? Esse aqui é o dialisador. E o próprio William Cole foi criador de um negócio que a gente usa até hoje, que é o balão de contrapulsação intraórtica. Só que naquela época não se usava o hélio, com algo de baixíssima viscosidade, usava o CO2. Mas ele que descreveu também e foi o primeiro que criou e usou a contrapulsação intraórtica. Que assim, hoje tem algumas indicações bem precisas, outras mais restritas e uma história bem conturbada no caminho que a gente vai discutir mais para frente também. Em 1938 veio assim, cidadão estadunidense, o nome dele é Walter Dandy, é um neurocirurgião, foi o descritor das primeiras cirurgias de clipagem dos aneurismas de aorta, desculpa, de aneurismas intracerebrais. Nessa época ele fazia quente ainda, foi antes da época de esfriar os doentes para fazer isso, tá? E foi, na verdade, criar uma unidade pós-operatória, só que sem suporte respiratório, certo? Também já é algo parecido com uma UTI. E, na verdade, assim, a história da ventilação mecânica, ela nasceu com a epidemia de pólio. Tá lembrando que a primeira fase, em 1950, nos Estados Unidos, opa, na verdade, foi alguma coisa bastante grosseira para eles, mais ou menos como foi o Covid para o mundo agora. E essa época, só lembrar que assim, 30 anos antes, na verdade, aqui, ó, 1929, esse indivíduo fez parte dessa história, o nome dele é Philip Drinker. Philip Drinker não era profissional da saúde, ele era um engenheiro químico. O irmão dele era um biólogo que estudava plasmografia em animais pequenos. E o que ele percebeu é que o irmão dele, quando estava estudando um sapo, esse sapo dentro do pletismógrafo, quando ele respirava, a membrana ficava mexendo. Quando o sapo parava de respirar, a membrana parava de mexer. Só que se ele fosse lá, quer dizer, quando o sapo morria, parava de mexer a membrana. Só que se ele fosse lá e mexesse na membrana, o sapo respirava junto. Então ele pensou, poxa, se eu criar um ambiente de pressão negativa, eu posso fazer um animal respirar. Aí ele começou a estudar gatos. Aí ele trocou de animal e veio para o ser humano. E ele foi o primeiro a desenhar uma curva PV aqui no, de um ser humano. Ele fez uma regressão linear, mas vejam que já era um ciclo, tá, desde aquela época. E o grande impacto, de novo, aqui em 1950, na primeira fase da epidemia de pólio. Essa aqui é a da publicação dele do JAMA e tem essa foto no CDC também. Então, são vários pulmões de aço. Isso aqui também eu botei. Né? Em 1952, a epidemia migrou para Copenhague, teve a participação desse indivíduo que chama Bjorn Ibsen. Bjorn Ibsen era um dinamarquês, nascido em Copenhague, formado em Copenhague, ele fez anestesiologia em Boston, voltou para Copenhague, ele era conhecido como o anestesista dos grandes cirurgiões, que operavam 2, 3 horas naquela época. E o que ele fazia? Ele simplesmente fazia ou pedia para o cirurgião fazer uma traqueostomia e ficava fazendo insuflações com um aparelho que, na verdade, tinha um sistema muito parecido com o que a gente usa hoje, que é de calçodada, para evitar a inalação de CO2, certo? E essa história que eu estou contando para vocês, isso aqui é o obituário do Bjorn Ibsen em 2007. Quando vocês passarem com o Pedro Taniguchi, ele vai passar para vocês o pendrive com os textos, e tem isso na GS também, no drive da GS. Tem esse texto lá, vale a pena ler, bem legal. Né? Assim, acho que é um site bem importante da história do que a gente faz hoje. Mas, enfim, quando a epidemia chegou em Copenhague, a mortalidade batia na casa de 75% da poliomielite. E eles tinham um pulmão de aço. Na verdade, eles tinha um hospital no centro de Copenhague que chama Blengden, que é tipo
nosso Emílio Ribas, onde drena as pessoas com moléstias infecto-contagiosas. Bom, mortalidade super alta, ele era um especialista em respiração, chamou o Bjorn Ibsen para ver o que estava acontecendo. E assim, ele começou a fazer umas ligações que foram bem interessantes. Primeiro, na necrópsia da molecada que estava morrendo com pólio, os pulmões eram normais. Poxa, interessante. Segundo, na descrição pré-morte deles, eles morriam agitados, cianóticos, suando frio, taquicárdicos, hipertensos e morriam depois. Quer dizer, muito parecido com o que ele observava durante a hipoventilação, quando ele ventilava bem mal os pacientes dele. Eu falei, poxa, é uma doença neuromuscular. Sintomas que parecem de hipoventilação. Os pulmões são normais? Isso deve ser por hipoventilação. Então ele pediu autorização para o diretor clínico para fazer a mesma coisa que ele fazia nas cirurgias com a molecada. Ele fez. Nessa descrição, interessante que ele coloca que muitos dos profissionais que estavam assistindo essa cena falaram assim, isso aqui é um assassinato, eu vou embora. Ele precisou sedar. Era um menino, né, inicialmente. Ele precisou sedar, e daí aconteceu esse cenário, as pessoas saírem do recinto. O fato é que o moleque sobreviveu, isso virou moda, então o que eles fizeram? Pararam a faculdade de medicina, de odonto, de enfermagem, reconvocaram todos os aposentados, né, e faziam turnos de 8 horas com a molecada. A mortalidade caiu de 80% para 4% e acabou a epidemia desse jeito. Assim que acabou a epidemia, desculpa, ela migrou, na verdade, para a Suécia, onde o impacto foi bem menor, né? E ele criou na periferia de Copenhague uma unidade pós-operatória, só que com suporte respiratório. Ficou conhecida como a primeira UTI. Olha, gente, primeira UTI nos moldes modernos, só que a gente tinha algumas antes e, mais uma vez, voltar a repetir, a primeira UTI descrita foi da Florence Nightingale. E de lá que veio a essência de tudo que a gente faz. Desculpa repetir isso, mas acho que isso é importante a gente ter sempre na cabeça para jamais esquecer. Isso aqui lembra um pouco o Covid. Não sei se alguém teve a oportunidade de ainda estar cuidando de um doente com Covid em ventilação mecânica quando começaram as primeiras doses de vacina. Pensamento do pessoal de que perdia a chance de passar por isso. Bom, 1960 veio aí o Dr. Forrest Burt. Alguém já conheceu o Bridgemark 7 ou o Bridgemark 8? Isso aqui é um ventilador mecânico, gente, que ele não precisa de energia elétrica, uma das maiores invenções aí da modernidade. E o único problema é que ele é totalmente mecânico, você monitoriza pelo ouvido. E ele é bem barulhento. E, assim, foi o suporte ventilatório que a gente teve por muito tempo. Hoje ele é usado para fisioterapia ou para museu. A segunda hipótese, acho que é a mais frequente. Mas é um ventilador que fez a diferença aí na história, tá bom? Então, assim, a essência da história da medicina intensiva no mundo, gente, ela nasceu lá com a Florence Nightingale. O que veio depois dos Estados Unidos com a polio, com os pós-operatórios de neurocirurgia e os dinamarqueses com as unidades respiratórias, esses são pontos que vieram depois. A essência foi lá na Guerra da Crimeia, tá bom? Aqui no Brasil, olha, gente, no Brasil vocês vão escutar várias histórias, né? Isso aqui é um resumo do Dr. José Maria Orlando, e assim, só para a gente ter uma ideia, né? A primeira descrição de suporte ventilatório foi aqui no HC, em 1955, na época da polio também, tá? Aqui no Brasil, que inclusive uma das pacientes era viva até pouco tempo atrás, tá? Em 1967, veio a unidade respiratória do Hospital dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro. Essa aqui foi, acho que um dos grandes marcos aqui de acontecimento. No HC, gente, o primeiro registro da unidade de choque é mais ou menos em 1970, 1971. Só que assim, já existiam, como ainda é hoje totalmente quebrado, fragmentado as UTIs aqui no HC, já existiam umas unidades dentro das enfermarias cirúrgicas, tá? Mas 1971 foi a primeira, assim,
Isso não está escrito em lugar nenhum, mas é o primeiro relato que a gente tem da existência da unidade de choque. A unidade de choque, ela era, onde é atualmente a sala de procedimentos, aqui no 6º andar do pessoal da nefrologia, que depois virou UTI do 6º andar, que depois virou UTI clínica, que hoje já foi a 11G IGN, agora é 11G SDS, tá bom? Essa foi a primeira UTI do HC. Em 1972 veio a primeira UTI privada, que é a do Sírio Libanês. Na história, o pessoal do Sírio conta como a primeira UTI do mundo, né? Não foi, desculpa, do Brasil, não foi. Foi a primeira UTI privada do país. A primeira UTI pública registrada mesmo foi do Rio de Janeiro, tá bom? Em 1977 veio a criação da SOPAT, que é a Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, e em 1980 da MIB. Vejam que a SOPAT foi criada antes da MIB. Interessante isso. Em 1986 apareceu aqui a primeira residência de UTI no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Em 1991, o CFM reconheceu a medicina intensiva como uma especialidade dentro da medicina. Em 1996, veio o primeiro estagiário de UTI do Complexo Hospital das Clínicas, que é esse indivíduo aqui, o nome dele é André Luiz de Oliveira Martins. Tá? Em 2005, veio a primeira turma de residência, propriamente dita, daqui do HC. Em 96, na verdade, isso aqui era um estágio de aprimoramento. Em 2005 foi oficializado como UTI. Isso aqui era 1 ano, a partir de 2005 virou 2 anos de residência. Tá? Hoje, o HC, na maior parte dos leitos, são UTIs, assim, dá para se dizer nível 3, capaz de dar qualquer tipo de suporte para qualquer paciente. Tá bom? Isso aqui era o UTI do 6º andar até pouco tempo atrás, que agora está lá no 11º andar. Olha, gente, dar uma introdução para algumas coisas que a gente pode melhorar. Vamos falar um pouco também sobre a medicina intensiva no Brasil, para a gente ter uma ideia do que é. A primeira coisa que eu queria introduzir para vocês, isso aqui é um título meio pedante, se a gente for ler e não parar para pensar, né? Aliás, mesmo parando para pensar, continua pedante, a gente precisa ler o texto, isso aqui. Essa aqui é dos australianos, querendo dizer assim, por que somos melhores que os outros? Basicamente é isso. Eles são melhores porque eles são melhores, eles são melhores mesmo, né? Não é só que eles são pedantes, não, eles são melhores mesmo. É um texto do professor Reinaldo Bellomo, que é um italiano que migrou para a Austrália na adolescência dele, e se formou médico intensivista lá. Então, o que ele mostra no texto? Que realmente, se você for pegar o que tem de descrições das doenças críticas mais comuns, a mortalidade da Austrália e da Nova Zelândia é muito mais baixa que no resto do mundo. Tá? Dos nórdicos, é o que mais se aproxima deles. E eles têm algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, cuidado por paciente é de 1 para 1, com uma educação extremamente forte, principalmente de quem tem contato com os pacientes mais frequentes, tipo os enfermeiros. Tá? E as UTIs lá são fechadas. Isso aqui pode ter seus problemas, mas para eles consideram isso como uma coisa bem importante. Isso aqui é dado do Brasil, de um cara chamado-se Fernando Zampieri, que vocês vão ouvir muito falar dele. Ele ainda está no Brasil, né? Mas para mostrar para a gente que se ele conseguiu separar um banco de dados enorme que existe aqui no Brasil, que chama Orchestra, e em clusters diferentes. E os melhores resultados de UTIs dentro do país, aqui nosso, do Brasil, vem das UTIs que os enfermeiros, que a enfermagem tem uma liberdade grande para mexer em drogas, para mexer em ventilação mecânica, tá? São as UTIs que melhor têm resultado. Interessante. Isso aqui é só para mostrar para a gente que quando você pega assim, a mortalidade observada e a predita nesse cluster onde a enfermagem tem um grau de liberdade muito grande, a mortalidade observada é menor que a predita. E nas outras o contrário. Isso aqui tem um predomínio de UTIs privadas, que pode ser um certo engano. Tá? Lembrando que as UTIs privadas, até prova o contrário, têm realmente um resultado melhor que as públicas. Tem vários motivos. Se a gente for corrigir, talvez não seja tão real isso. Mas aparentemente é por aí o caminho. Tá? Para a gente enxergar a gente, quer dizer, o Brasil no mundo, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o banco de dados de criação e validação do SAPS-3. SAPS-3 é o score de gravidade que a gente usa para calibrar. Quando eu falei para vocês de mortalidade predita,
Hoje, a gente usa o SAPS 3 para isso. Mas o SAPS 3 é um banco de dados multinacional. Então, olha só que interessante. Isso daqui são os odds, quer dizer, a chance de morte dos pacientes críticos ao redor do mundo. Quando a gente pega a Australásia como um todo, e aqui a Europa nórdica, assim, a tendência da mortalidade é ser menor. Quando a gente pega nós aqui, América do Sul, a mortalidade é ser maior. Então, talvez esses dois grupos de países aqui tenham ficado abaixo da média porque a gente subiu a média, tá bom? Então, assim, coisa que eu estou querendo dizer com isso, a mortalidade nossa aqui na América do Sul é maior do que no resto do mundo. Claro, desculpa. Tirando, por exemplo, a África, que a gente não tem dados sobre eles. Não estou dizendo que a gente é melhor nem pior que eles. A gente não tem dados. Tá? Isso aqui é um jeito de classificar as UTIs, que também foi feito em cima do banco de dados do SAPS 3. Quem criou isso aqui foi o professor Jukka Takala, que é um finlandês agora radicado na Suíça. Todo mundo sabe que é o conceito de valor. Valor, do ponto de vista usual, é uma razão entre efetividade e eficácia sobre custo. Olha, valor não é dinheiro só. Então, assim, se você tem algum procedimento, você tem alguma ação que ela tem uma eficácia muito grande, com um custo relativamente pequeno para o tamanho da eficácia, o valor é muito grande disso. Tá? O valor de uma UTI, em geral, não é alto. Se a gente for pegar a UTI como um todo, de campanhas de vacinação, é extremamente alto. Só para a gente ter uma ideia aí da nossa importância na saúde pública. Tá? Nós somos importantes, mas tem coisas muito mais importantes. Isso daqui, o que o professor Jukka Takala fez, ele pegou o banco de dados do SAPS e dividiu as UTIs do mundo em valores. Tá? Então, o que é o SMR? Isso aqui, quanto mais para a direita de vocês, maior, assim, maior a mortalidade perto do que era para ter acontecido. O SRU é de gasto. Quanto mais para cima, maior o gasto do que era predito. Então, assim, quem está aqui nesse primeiro quadrante são UTIs que têm mortalidade alta com custo alto. Tá? Quem está aqui nesse quadrante são as UTIs que têm mortalidade baixa com custo baixo, quer dizer, valor alto. Aqui o valor é baixo, aqui o valor é alto. Infelizmente, a América do Sul se localiza aqui. Aqui estão os nórdicos, australianos e neozelandeses. Estados Unidos está mais ou menos por aqui, com resultados relativamente, por aqui mesmo, com custo alto e mortalidade relativamente baixa. Tá? Olha, gente, isso aqui eu estou mostrando para vocês um mapa de KPC. Acho que todo mundo tem noção que assim, o serviço público no Brasil, em especial aqui em São Paulo, assim, o que a gente tem de prevalência de KPC é muito alto. O KPC é um exemplo perto dos outros multiresistentes, tá? Mas assim, a gente não está tão longe, por exemplo, os estadunidenses têm tanto KPC quanto a gente, tá? Só para a gente ter uma ideia, né? E assim, isso aqui é a distribuição no mundo, então os países que mais têm KPC. Mais uma vez, aqui na África subsaariana, a gente não tem dados. Isso aqui é o HC, só para a gente começar a enxergar como é que... Esses dados já são um pouco antigos, eles melhoraram um pouco. Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia de complacência com adesão de lavagem de mãos antes e depois de procedimentos. Quaisquer. Tipo examinadamente. Tá? A nossa média roda na casa de 60%. Tá? Isso não é muito baixo, realmente não é. Mas isso aqui, se a gente for parar para pensar do ponto de vista intuitivo, era para estar próximo de 100%. Examinar o dente sem lavar as mãos, isso não se faz, né, gente? E a gente faz com muita frequência. Só para achar pontos de melhora que a gente pode seguir. Olha, no HC, a gente tem a mortalidade padronizada, SMR de 1. Quer dizer, o previsto de mortalidade, ele bate com o que a gente observa. Só que tem um detalhe. Como eu mostrei para vocês a validação dos SAPs, existem regiões diferentes. Então, esse SMR de 1, a gente pega a mortalidade do HC e calibra, compara com a América do Sul. Certo? Quando a gente compara com a Australásia, com a Europa nórdica, assim, o nosso SMR vai para 1.3, 1.4, sobe bastante, tá bom? Então, assim, a gente está na média da América Latina, resumindo isso daí. Essas são algumas
oportunidades que a gente tem de melhor. Algumas que eu já comentei ou não, né? Uma, a gente precisa ter um pensamento bastante crítico do que a gente faz, né? Olha, são raras, se existem verdades na medicina como um todo, imagina na medicina intensiva, tá? Respeito. Respeitar não só os pacientes, mas como também toda a equipe. Lembrando que ninguém aqui vai ser capaz de cuidar de um paciente crítico sozinho, tá? E o que a gente faz, mais uma vez, é uma parte muito pequena de um todo que o cuidado multiprofissional oferece para os pacientes, tá? Cuidar. Cuidar e respeitar os doentes, isso aqui é o segredo de tudo que a gente faz, tá? Redução de custos. Quando algum tempo atrás, isso era muito frequente uma frase no sentido de, olha, uma vida não tem preço. Realmente, uma vida não tem preço, mas tem um custo alto. Dependendo do que a gente está fazendo, a gente gasta muito dinheiro. Isso é uma coisa que a gente tem que ter crítica, porque muito do que a gente faz não tem eficácia, não tem efetividade, quer dizer, não tem impacto na evolução do paciente, pode gerar mais desconforto e gera custo, tá? Bom, comunicação. Cada vez mais, comunicação acho que é uma coisa que é essencial, tá? Quando a gente está cuidando de um paciente, não está cuidando do paciente, está cuidando do paciente, da família e de todos os seus entes queridos. E isso faz parte do que a gente faz, gente. A gente não está na UTI para se esconder de familiar, de jeito nenhum, pelo contrário. Né? Quando, assim, uma UTI moderna, a UTI é aberta para os familiares ficarem dentro, independente do momento do que está acontecendo. Ah, vou entubar o paciente e pedir para a família sair. O ideal é você perguntar, vocês querem ver? Se vocês não querem ver, pode ficar para fora. Podem acontecer intercorrências. A filosofia é essa da comunicação, gente. A UTI que não tem muros, né? E olha, cuidado de fim de vida é uma coisa que vocês vão ver e vão discutir bastante. Olha, gente, os entes não vêm para a UTI, principalmente na nossa cultura latino-americana, para sobreviver a qualquer custo. Muitos deles vêm para morrer. Tá? E a gente consegue dar uma boa morte para eles. Tá? Olha, se a gente for falar de equidade, de justiça, aí é outra história. Mas a gente está falando do que a gente tem que ter, tem que estar pronto para fazer. Tá bom? Então, cuidado de fim de vida, cuidado para uma boa morte, isso todos nós devemos estar preparados. Tá? Bom, e a residência no HC? Vou contar essa história aqui para vocês tão rapidamente. Então, assim, só lembrar que o HC funciona desde 1944, são 2.400 leitos bem flutuantes, né, nos 8 institutos, e mais ou menos 560 leitos de UTI. Olha, 1996 foi o primeiro ano que eu mostrei para vocês do André Luiz Oliveira Martins, foi o primeiro complementando em UTI. Esse aqui eram os assistentes da época, vocês vão ver muitos por aí. Olha, gente, posso falar uma coisa para vocês. O que a gente vive hoje, quem começou a base da construção foram esses caras aqui. O que vocês vão ver mais vai ser o Luiz. Luiz é assistente da UAC atualmente. Ele já foi o coordenador da residência, ele já foi o coordenador das UTIs clínicas, tá bom? Esses eram os assistentes fora, assim, ligados à residência, mas um pouco mais afastados. A professora Carmen, que acho que todo mundo conhece, o professor Carlos, que todo mundo conhece, Marcelo Mato, Ronaldo Cairala, que nem todo mundo conhece, mas Ronaldo é o cara das doenças esquisitas, né? Quando você não sabe o que tem, a gente vai consultar o Ronaldo para ver se ele dá alguma ideia mirabolante. Em geral, ele tem as ideias mirabolantes, tá? Pedro Caruso é assistente da Pneumo. Eu acho que ele não está passando mais visita na UTI, ele é o coordenador da UTI da Sé Camargo, tá? Esse cara é o Ricardo Tapajós. Ele foi um dos primeiros coordenadores da UTI da EMI. Um cara fantástico, com um QI extremamente alto, uma didática que só ele tem. É o cara que dá aula de tétano no quadro negro, tá? Um cara excepcional. Esses dois são assistentes da Pneumo também, o Guilherme Schettino e o Geraldo Lourenço. O Geraldo Lourenço, atualmente, talvez vocês cruzem com ele ali, porque atualmente ele é o coordenador do Laboratório do Sono. E o Guilherme, ele era o coordenador do Sírio, do UTI do Sírio, agora o Einstein comprou o passe dele, né, já tem alguns anos. Bom, em 1996 veio, então, o primeiro complementando, que foi o André. O André, infelizmente, já é falecido.
A segunda geração foi de 1998, vocês vão cruzar por aí ainda com o Zé Paulo, se alguém já não cruzou com ele, o Gustavo. O Gustavo é um dos diaristas da UTI do Einstein agora, e o Zé Paulo é um dos diaristas da UTI do Sírio. Terceira geração veio o Luciano, que é o nosso chefe atualmente, coordenador das UTIs aí da 11GS e 11DS. Na quarta geração, vocês vão cruzar com o Fabiano. Eu só vou mostrar as fotos que vocês vão cruzar, tá bom, gente? O Fabiano ele é pesquisador do laboratório, ele que vai falar para vocês de modelos experimentais, tá bom? Na quinta geração, tem esses três caras que vocês vão ouvir falar com uma certa frequência. O Léo Brauer ele é um dos coordenadores aí do grupo IMED. O Ricardo Sanga e o André. O André está no Canadá. Ele é um dos assistentes da UT de Sunnybrook. E o Ricardo está no. Ele é um dos diaristas do sistema Aurora Healthcare em Wisconsin. Bom, essa é a sexta geração, Taniguchi, acho que vocês já conheceram, né? E o Fábio é um dos assistentes da sexta-feira aqui do hospital ainda. Bom, o Vlad, o Danilo e o Alexandre, vocês vão ouvir falar aí nas publicações deles, mas talvez vocês não tenham contato direto. Passaram outros assistentes nesses meios tempos. Ó, Flávia Machado, que atualmente é a coordenadora da UTI da residência, né? Da residência acho que não, mas já foi da residência da FESP. Ela foi uma das fundadoras aí da UTI da AMI. Sigrid da AMI, a Rota aí ainda da AMI. Fábio Machado é um dos grandes neurointensivistas aí do Brasil. Ele, na verdade, ele era assistente da clínica aqui. O Luiz, que vocês vão cruzar com ele, e o Maurício, que atualmente não está mais aqui, ele foi um dos preceptores da residência, atualmente ele trabalha no Círio do Manês. Essa oitava geração, é onde o aprimoramento virou residência. Então, esses foram os primeiros residentes de UTI aqui do HC. Tá? Tem o Daniel Forte, que vocês vão cruzar com ele bastante, vão falar dele bastante. O Fábio ele é o responsável pelo estágio de gestão de vocês. E o André, ele não está mais aqui, infelizmente, mas vocês vão ouvir falar bastante dele aí no meio do caminho. Ricardo também, vocês vão ouvir falar dele, atualmente é diarista lá da UTI do Einstein e do Oswaldo Cruz. Bom, esses dois Paulo, vocês vão ter aula com ele, se já não tiverem. E o Rogerinho, Paulo vai dar aula para eles, né? E o Rogerinho desculpa, o Paulo é um dos diaristas do AC Camargo, o Rogerinho trabalha no AC Camargo e um dos assistentes aqui das UTIs também, tá bom? Esse indivíduo é o Fernando Zampieri, tá? Acho que talvez seja um dos caras mais famosos aí. Ele atualmente ainda está no Brasil, mas ele está de partida para Alberta, no Canadá. Então, já tem atividades com os residentes de lá. Ele já é um assistente lá, esqueci o nome do hospital, mas tudo bem. Bom, esses dois indivíduos, o Paulo e o Tcherno, acho que vocês não vão ver mais, ele era assistente do trauma até pouco tempo atrás. O Thiago, vocês vão ouvir falar bastante dele, ele é o coordenador lá da UTI do Vila Nova Star. Tá? Bom, ó, gente, esse trio aqui é meio barra pesada, mas acreditem, pode ficar pior, tá? Vocês vão perceber isso. O Pedro, vocês já conhecem, né? O Estevão e o Felipe, o popular Xerox, são assistentes lá da UTI do trauma. Bom, o Daniel é um dos assistentes ali da MI, então na 15ª geração aqui, tá bom, gente? Otávio Ranzani. Otávio Ranzani, atualmente, ele mora em Barcelona, é um dos grandes pesquisadores que a gente tem aí no mundo, é um dos editores aí da Intensive Care Medicine também. Essa é a 17ª geração, gente. O Bruno, que é o atual coordenador da residência, né? A Lívia, que vocês vão cruzar com ela lá no Samaritano, ela é responsável pelo estágio samaritano de vocês. Bom, e o César, ele foi o penúltimo, na verdade, coordenador da residência, né? Bom, esses dois caras, bom, vocês vão ouvir falar bastante aí do Zé Mauro, infelizmente não está mais com a gente aqui no HC, e o Alder, que vai falar bastante para vocês aí sobre economia. Acho que
não só economia, mas algumas dicas aí para a vida do dia a dia. O Alder também vai falar agora nesses primeiros dias com ele, sim? Tá bom, ótimo. Bom, esses dois caras, o Bruno Tomazini e o Fábio, o Fábio vai falar acho que provavelmente vai falar alguma coisa para vocês aí de cuidados paliativos, né? E o Bruno, vocês vão ver falar bastante dele aí no Estudo Vaticans, que ele é o coordenador. Roberta, vocês vão cruzar com ela no TI do Trauma. Rodolfo, vocês vão cruzar. E a Bruna, vocês vão cruzar com eles aí no TI da Gastro, no nono andar. Tá bom? E aqui na 21ª geração, o Marcelo é assistente das UTIs clínicas, assim como a Marina. E a Bárbara, vocês vão cruzar com ela lá no TI do Trauma também. Tá? Falei para vocês que podia ficar pior, né? Então, essa é a 22ª geração. Vocês vão cruzar com o Yuri, o Luiz nas UTIs clínicas e o Guilherme, tá? E o Dante lá no STESP. Essa é a 23ª geração. Vocês ainda vão cruzar com o Matheus, o Vitor já saiu, né? A Jaque ainda Jaqueline ainda é assistente aqui das UTIs clínicas. O Pedro saiu esse ano, ele é agora o diarista da UTI do HC de Bauru, tá? E o Lucas, vocês vão cruzar com ele lá no nono andar. Essa 24ª geração, bom, vocês vão cruzar com a Amanda lá no nono andar, com a Ana no trauma, com a Cláudia no TI Clínica, com a Priscila lá no ICESP, a Ana, o André e o Pedro foram os preceptores do ano passado, tá bom? Bom, essa aqui é a geração que se formou esse ano que passou, né? Então, a Ana Laura, vocês vão cruzar com ela na UCI, a Paula e o crachá de ontem dela aqui lá na UTI do nono andar, né? O Gabriel é assistente das UTIs clínicas, e a Ionara e o Douglas, que não é necessário apresentações, né? O ano passado, gente, tiveram os 5 fellows, né? Vocês vão cruzar ainda com a Stephanie lá no pronto-socorro, com o Luiz nas UTIs clínicas e com a Karine nas UTIs clínicas também, tá bom? Bom, esses são vocês, né? Então, sejam bem-vindos aí, tá? Só para vocês terem uma ideia, até agora, desde 1996, nós fomos em 192 intensivistas formados e formandos, contando vocês, tá bom? Na residência. E a história continua. Vocês vão estar muito bem acompanhados esse ano pelo Douglas, pelo Leonardo, pelo supervisor e vice-supervisor aí da residência, que tem um núcleo um pouco expandido aqui e muita gente aí para acompanhar, tá bom? Então, era isso que eu tinha aí para falar para vocês, tá? Bom, gente, vocês têm alguma pergunta aí ou colocação? Então, vamos lá, vai. Boa tarde para todo mundo. Pode fechar? Sim, pode.